Você já pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Do versículo 11 ao versículo 32. Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho que estivera no campo, e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós já entramos no 5º domingo falando sobre a parábola do pai e os 2 filhos. E talvez você possa dizer: não tem outra parte da Bíblia para pregar, não? Tem. Se já aprendemos tudo aqui, se já estamos fazendo tudo que está escrito aqui, vamos para outra parte. Quando o apóstolo Paulo, Barnabé e o João Marcos deram início, enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária, eles passaram pela ilha de Chipre, Perge, e depois pararam em Antioquia da Pisídia, aonde num sábado chegaram na sinagoga, e lá os irmãos, depois de terem lido o profeta, convidaram se algum dos irmãos queriam trazer uma palavra. E o Saulo, ou o Paulo apóstolo, foi trazer a mensagem ao coração dos irmãos. Falou desde dos patriarcas
a descendência de Davi, até chegar em Jesus, o Salvador. Quando ele terminou a mensagem, os irmãos daquele lugar convidaram ele: volte aqui sábado que vem. Para quê? E pregue as mesmas coisas. E é necessário. Jesus, depois de ter ensinado por muitos dias os seus discípulos, disse assim: estas coisas vos tenho dito. Estas coisas que eu tenho dito para vocês, que vocês possam trazer a memória, a lembrança, tirar a palavra guardada do coração e trazer para o entendimento, para que vocês possam ser fortalecidos e edificados com a palavra do Pai. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim vocês tenham o quê? Paz. Então você só vai ter paz na sua vida quando você aprender a acolher a palavra com mansidão, como diz Tiago no capítulo 1. Acolher a palavra, receber ela. A primeira vez que falamos, um filho limitado, um outro injustiçado, e nenhum dos dois entendendo, tudo que é meu é teu. Depois nós falamos, irmãos, sobre o entendimento ou o pensamento de estar vivo, morto, perdido e achado. Porque o nosso Salvador, ele veio buscar e achar o que estava o quê? Perdido. Zaqueu era um homem que precisava, era uma alma que necessitava ser o quê? Achado. E ele foi achado pelo Salvador. O Senhor e Salvador Jesus. Quando Jesus disse para ele, olha, dentro da casa dele, hoje aqui, tem mais um filho de Abraão. Foi achado. Então tem muitas coisas na sua vida que ainda pode estar perdida e precisa ser achado. Achado para quê? Para o reino de Deus. Há muitas coisas na vida dos homens que ainda estão mortas, mas ainda precisam ser vivificadas, terem vida. Para quê? Reino de Deus. Porque vida só tem sentido no reino de Deus. Fora do reino de Deus, nada tem sentido, porque não tem vida. Quando você pensa em Deus, não é Deus que está em todos os lugares, são todos os lugares que estão em Deus. Depois nós falamos sobre o entendimento do filho, o arrependimento, a confissão, a indignidade de ser chamado filho e o desejo de ser reconhecido apenas como um dos seus trabalhadores. O pai diz, não, traz a roupa, o anel, as sandálias. E aí nós trabalhamos o coração, que muitas vezes nós somos filhos de Deus. Queremos o anel, mas não a responsabilidade. Queremos as roupas limpas, mas andando como escravo neste mundo. Queremos sandálias nos pés, mas não o anel de compromisso como filho. Depois nós falamos do grande contraste da parábola. Um pai feliz, contente, alegre, festivo e dois filhos o quê? Tristes. Um indignado, com ira. O outro extremamente insatisfeito. E aí se você ler essa parábola quantas vezes você quiser, você não vai compreender
Como é que esses meninos têm um pai tão maravilhoso, mas são tristes? E nós falamos que a tristeza deles é porque eles queriam uma alegria, uma felicidade, que não a do pai. Mas uma alegria efêmera, que não dura, que não permanece. Você já percebeu que todas as suas alegrias que não estão ligadas, entranhadas no reino de Deus, passa rápido? Você já percebeu isso? A sua festa, o seu vestido, a sua roupa, o carro, a aquisição, ou qualquer coisa que seja. Isso passa rápido. Acaba a graça. Se você não percebeu isso ainda, é preciso começar a perceber. Não é possível ter um pai tão feliz e filhos descontentes. E quem são esses filhos? Nós. Quem são esses meninos? Nós. Mas nesta noite, dentro da parábola que Jesus contou do pai e os dois filhos, e hoje, justamente, comemorado o Dia dos Pais, nós vamos falar sobre o relacionamento do pai com os seus filhos e dos seus filhos com esse pai. Nós vamos tratar aqui dentro da parábola, irmãos, como é que os filhos viam o pai e como é que eles se relacionavam com ele. E como é que o pai olhava os filhos e se relacionava com eles. E aí eu quero que os irmãos compreendam de que este pai da parábola não é um simples pai. Esse pai da parábola é aquele pai que Jesus, ao ensinar os seus discípulos a orar, ele disse, Pai nosso, que estais no céu, o seu nome, Pai, seja santificado. Venha a nós, Pai, o domínio do teu reino sobre a nossa vida. Seja feita, Pai, sempre a tua vontade. O alimento cotidiano, Pai, o Senhor tem colocado sobre a nossa mesa. É desse Pai que nós estamos falando. Esse Pai que muitas vezes você tem uma ideia sobre ele, como o anjo forte do capítulo 5 de Apocalipse. Sabe como você vê o Pai Celestial muitas vezes? Sabe como nós imaginamos como é que é esse Pai Celestial muitas vezes? Como o anjo forte do capítulo 5 de Apocalipse, que estava extremamente apavorado, porque não havia ninguém que pudesse chegar naquele lugar inacessível. Às vezes na nossa vida dá uma impressão que esse Pai que se apresenta para nós é um Pai inacessível. E não é isso. Então, falando sobre relacionamento, nós vamos começar falando sobre o relacionamento dos filhos com o pai. Então nós vamos descobrir na nossa vida como é que é o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial.
capítulo 15, versículo 12. O mais moço. Vamos começar com o mais moço. Como é que é o relacionamento do filho mais moço com o seu pai? O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Quando esse filho mais moço chega diante do seu pai e pede a parte da sua herança, ele está praticamente dizendo para o seu pai que ele está cansado de esperar que seu pai morra, para que finalmente ele tenha a parte dos seus bens. Então, como pai, eu não tenho mais paciência de esperar que o senhor morra. Então aí você entende por que o menino milionário ficou triste e foi embora. Porque quando ele ouviu Jesus dizer: vende tudo que você tem, entrega para os necessitados e você vai ter um tesouro no céu, ele já pensou em Deus como pai. E como Deus não morre, ele nunca ia receber o quê? Humanamente falando, o que ele não ia receber? Herança! Então, como diz o ditado popular deste mundo, é melhor ter 2 pardal na mão do que uma rolinha voando. Então vou ficar com os meus pardaizinhos, a minha riqueza nesse mundo. Porque se eu for esperar o meu Pai Celestial, que é eterno, onipotente, onipresente e onisciente, morrer, nunca vou ter herança. Eu quero a parte. Então você vai percebendo que o relacionamento, quando o filho mais moço olhava para o seu pai, a única coisa que ele via no pai era um benefício. Algo que ia beneficiar sua vida. Um cifrão, um cofre do tio Patinhas. Quando você pensa no Pai Celestial, fala para mim de verdade que você não pensa em pedir para o Pai Celestial repartir com você, já que Ele é dono, e é dono do ouro e da prata, repartir com você um pouco do ouro e da prata dele. Fala a verdade, irmão. Você conhece aqueles filhos que o único interesse que ele tem no pai é um interesse de bens e haveres, ou seja, dinheiro. Fala a verdade quando você olha para o seu pai. O que você pensa nele? O que você vê nele? A possibilidade dele me dar alguma coisa. Fala a verdade, irmão. Seja sincero. Nós somos essas pessoas aqui da parábola. O relacionamento do filho mais moço com o pai era baseado em bens e haveres. Ou seja, puro interesse. E o mais velho? Versículo 29. Como é que é o relacionamento do irmão mais velho com o pai? Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ou seja, o relacionamento do filho mais velho com o pai estava firmado, estabelecido sobre meritocracia. Méritos. Eu tenho méritos.
Eu tenho méritos diante do Senhor. E eu estou aqui para cobrar. Eu estou cobrando o meu serviço, cobrando o meu trabalho, cobrando a minha obediência, porque é assim que a gente faz. A gente chega em Deus muitas vezes e diz assim, ó Senhor, tenho te servido com todo o meu coração, e eu estou nessa situação, o Senhor não está vendo. E nós já estamos orando, falando para Deus dos nossos méritos. Então todo o relacionamento desse filho mais velho era sobre méritos, sobre questões, meus irmãos, do coração, do quê? Da sensação do dever cumprido. Então esse filho mais velho, ele é um religioso, que só faz a sua parte e está esperando que o pai faça a dele, se é que tem alguma parte que nós temos que fazer. Presta atenção. O mais velho é aquele que olha para o pai e diz assim, eu vim cobrar o meu serviço, eu vim cobrar o meu trabalho, eu vim cobrar a minha obediência. Esse é o filho mais velho. E o que é isso, irmãos? Isso aqui é um pensamento demoníaco. Vou repetir para você não sair daqui sem ter ouvido essa palavra. Isso é um pensamento diabólico, demoníaco. Isso não é um relacionamento com o pai. Jó, capítulo 1. Então, o relacionamento desses dois irmãos com seu pai. Um interesseiro. E o outro? O outro cheio de méritos, cobranças. Jó, capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Você viu ele? Vi. Se o Senhor não tivesse falado. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do quê? Do mal. Então respondeu Satanás. Então qual que é o pensamento demoníaco satânico? É esse aqui. E o que os meninos têm. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debaldo teme a Deus? Acaso não cercaste ele, concebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? E a obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Isso é um entendimento demoníaco e satânico, em entender que um relacionamento com Deus não vai passar de apenas interesse ou de méritos. Isso Satanás falou para Deus. Então, todo o nosso relacionamento com o nosso Pai estiver firmado em interesse e mérito, então nós não temos um relacionamento com esse Pai. Nós ainda não o conhecemos. Nós ainda não entendemos a sua natureza. O seu amor ainda não foi derramado aos nossos corações.
Porque isso é um entendimento demoníaco. Sabe aquele tipo de cristão que só vive querendo que Deus o abençoe? Porque o único interesse que ele tem em Deus é que Deus faça finalmente aquilo que ele precise. Como os leprosos que foram curados e não voltaram. Como muitos que foram saciados de sua fome, mas não conheceram o Pai Celestial. Então, qual que é o nosso relacionamento com esse Pai? Como é que está o nosso relacionamento com o Pai? Como é que a gente trata o Pai? Como é que nós nos relacionamos com este Pai? Pois é, muitas vezes com um entendimento demoníaco, satânico. Por isso que Jesus, naquele dia, lá em Mateus 7, ele diz que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas eu lhes direi, nunca vos conheci. Eu não conheço você. Você nunca quis um relacionamento comigo de pai e filho. Você nunca quis tratar comigo como eu tinha o desejo de tratar com você. Você não entendeu a nossa relação. Esse era o entendimento que esses meninos tinham de relacionamento com o seu pai. Ao passo que o pai, completamente diferente dos filhos, procurava ter um relacionamento com eles totalmente diferente. Capítulo 15, versículo 20 de Lucas. Agora nós vamos falar do relacionamento que esse pai da parábola, o Pai Celestial, ele procura e quer ter com os seus filhos. Que somos quem? Nós. Capítulo 15, versículo 20. E, levantando-se, foi para o seu pai. E parece que todo o espetáculo, a graça, está em levantar-se e ir ter com o pai. Quando é justamente o contrário. A graça está em o pai vê-lo ao longe. Capítulo 15, versículo 20. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então qual é a graça aqui, irmãos? O esplendor está no arrependimento? Oh, amém. Mas a graça está no Pai. O amor está no Pai. A benignidade está no Pai. O amor está no Pai em avistá-lo ao longe. Em vê-lo. Em correr atrás ele. Em abraçá-lo. Em beijá-lo. É esse relacionamento que o pai quer ter com seus filhos. Nós. Um relacionamento de amor, de graça, porque essa é a sua natureza.
Deus não quer ter um relacionamento conosco apenas de poder. Porque senão a única coisa que os filhos vão querer do pai é poder. Poder para quê? Para fazer tudo errado. Para que você quer poder? Fala para mim. Para fazer tudo errado. Fala a verdade. Ele correu para o filho, viu o filho ainda longe, avistou, compadecido dele, ou seja, Jesus ao olhar as almas, os seus filhos, porque Jesus é Deus. Quem vê a mim, vê quem, Felipe? O Pai. Quem conhece a mim, conhece quem? O Pai. Teve compaixão deles. Se compadeceu. Sabe qual que é o relacionamento que Deus quer ter conosco? Esse, um relacionamento de amor. E sabe como nós estamos tratando esse Deus? Como os dois filhos da parábola e como o anjo forte do capítulo 5 de Apocalipse. Um Deus inacessível, que quando eu preciso dele, eu vou clamar muito para que finalmente ele faça o que eu quero. Mas eu não quero esse Deus poderoso fraco. Por que poderoso fraco? Porque se esvaziou de si mesmo. Eu não quero conhecer esse pai que deixa o filho ir, que suporta a indignação do outro. Eu não quero ter um relacionamento com esse pai, porque esse pai é amoroso. Esse pai nos ama, ele ama os seus filhos. E quando o pai viu esse filho ao longe, foi até ele. Capítulo 15, versículo 28. E como esse pai agiu com o mais velho? Com o mesmo amor, com a mesma graça, com a mesma compaixão. Versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava fazer o quê? Trazê-lo, conciliá-lo. O pai procurava trazê-lo. Enquanto o filho está indignado, o pai está procurando conciliar o filho. Versículo 31. E como é que esse pai trata um filho que o responde e que ainda o acusa de ser negligente para com o mais moço, porque ele desperdiçou os teus bens. Como esse pai trata ele? Então, versículo 31. Lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Como é que o pai chamou ele? Meu filho. O rapaz está respondendo, está indignado, está enfurecido, está acusando o pai de ser negligente, de injusto, e esse pai continua a chamar ele do quê? Meu filho. Tentando trazer ao coração desse menino quem ele é. Você é meu filho. Sabe qual que é o relacionamento que eu quero com você?
de um pai com um filho, de amor. Versículo 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque quando o filho disse, esse teu filho, o pai lembra ele de uma filiação que ele tinha esquecido. Esse teu irmão. O pai está sempre lembrando ele, você é meu filho, esse teu irmão. Esse é o relacionamento que esse Pai Celestial quer ter conosco. É isso, meus irmãos. Primeiras de João, capítulo 4. Abra sua Bíblia em Primeiras de João, capítulo 4. Versículo 19. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. O Pai nos amou primeiro. O Pai ama o seu filho. O pai ama os seus filhos. E o relacionamento que ele quer ter com os seus filhos é um relacionamento de amor e não de negócio. E não de interesses. E não de méritos. E não de cobranças. Não. Nós amamos porque Ele, o nosso Pai, nos amou primeiro. Este pai da parábola, você poderia então pensar sobre ele? Então quem que ele é? Deus! Aí, pastor, Deus não é onipotente, onipresente e onisciente? Deus não é todo poderoso? É. Todo poderoso. Mateus capítulo 6. Todo poderoso. Sem dúvida nenhuma. Porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Mateus capítulo 6, versículo 13. Lá no finalzinho, quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orar, no versículo 13 ele diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então esse pai da parábola é um pai todo poderoso. É um pai que tem poder. Sustenta toda a sua criação pelo seu poder. Então por que ele não amarrou o filho mais moço? Por que ele não deu um tapa na orelha do filho mais velho? É só por um motivo, irmãos. O motivo que esse Pai Celestial não quer uma relação apenas de poder, mas uma relação de amor. Sabe como esse pai quer que você venha para a igreja? Para encontrar os seus irmãos? Com alegria. Sabe como esse pai quer e deseja que você venha ouvir a sua voz?
com alegria. Mas dependendo como é que você sai da sua casa, como disse o pastor Adilson, é melhor você ficar lá. Sabe por quê? Porque você não veio ouvir o seu pai. Você não tem alegria de estar na casa do seu pai com os seus irmãos. Você quer ficar para o lado de fora, porque você está com raiva. Ou você só quer o pai por interesse. Me abençoa, pai. Preciso de um emprego. Aí quando você recebe o salário do emprego, adivinha o que você faz? Adivinha, irmão. Fala para mim aí. Então você percebeu uma coisa. Vou falar para você prestar atenção. Que o Deus onipotente, onipresente, onisciente, não pega você pelo pescoço para que você venha para a casa do Pai. Não pega você pela sua perna quando você está pecando. Não cata você pelos cabelos quando você recebe o seu salário. Não. Sabe por quê? Porque Ele não quer nada de almas que verdadeiramente não tenham um relacionamento de amor com o seu Pai. Então presta bem atenção. Para que você não tenha dúvida no seu coração. Esse Pai não quer que você faça nada se não for por amor. Então, quando você chega naquele dia de vir para a casa do Pai, você tem aquele amor de vir para a casa do Pai. Quando chega o dia de você se reunir com seus irmãos, você tem alegria de se reunir com eles. Você não espera nem o momento chegar, você está querendo estar aqui. Quando você é abençoado por esse Pai, você não vê a hora de ser o abençoador da casa do Pai, dos seus irmãos e do seu próximo. Porque o grande mandamento da lei que o Pai tem ensinado desde o princípio é o que, irmão? Amarás ao Senhor teu Deus. Uma relação de amor. Esse pai não quer outro tipo de relacionamento. Se você quer, o pai não quer. A parábola, ela não diz que se o filho mais velho entrou ou não na festa. Mas o pai queria conciliá-lo. O pai chamou ele de filho. O pai disse para ele, teu irmão. Capítulo 13 de 1 aos Coríntios, versículo 1, 2 e 3. Então você vai ter que prestar bem atenção nesse pai, nesses filhos, e você vai ter que meditar no seu coração que tipo de relacionamento você quer ter com o Pai Celestial. Versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que o quê? Retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, e se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu
próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Você está entendendo que tipo de relacionamento o pai quer ter com os seus filhos? Amor. O filho mais moço, quando volta, o pai não diz assim: agora eu vou cobrar a dívida atrasada. Você vai trabalhar aqui anos para recuperar o que você gastou. O pai não faz isso. Porque o pai perdoa o quê? A dívida. Mas não fique tentando enganar o pai. Não fique mentindo para o pai. Porque o pai deseja ter esse relacionamento com os seus filhos. E os seus filhos somos nós. Pena que muitas vezes a única coisa que nós temos pelo nosso pai é interesse. E outras vezes, cobranças do meu serviço, do meu trabalho, do cumprimento. Se você ainda trabalha para comer, você ainda é um escravo tentando ser alforriado. Você não entendeu quem você é ainda. Se você trabalha para gerar virtudes nas vidas e nas almas, então você já entendeu. Esse pai, ele está sempre nos convidando. E ele diz assim: vinde a mim todos. Pode vir para casa, filho. Pode entrar na festa, filho. Porque aqui você vai encontrar descanso para as vossas almas. Esse pai sempre convida. Entra para casa, filho. Entra para a festa. Jesus, ao falar do fim dos dias, ele diz: então lhes direi, benditos de meu Pai, entrai. O Pai está convidando. Esse Deus e Pai não quer ter um relacionamento com você apenas de poder, de interesse, de mérito, de cobrança. Não. Esse pai quer ter um relacionamento com seus filhos em amor. E o pai não quer que os seus filhos façam nada se não tiver amor. Então, se você ainda não tem o amor para fazer todas essas coisas, é porque ainda você não conheceu e ainda você não tem relacionamento com esse pai. O seu Deus é um Deus inacessível, que ainda você está tentando orar para ele como os profetas de Baal para ver se ele te escuta. E não o Deus, o Pai, que João disse assim: nós o vimos, nós o ouvimos e nós o apalpamos.